Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um episódio do podcast Teaching Wings. Qual é esse episódio, por falar nisso, Matheusinho? Cara, não faço ideia. Eu chuto que seja o 8. Eu acho que é o 8 também. Então, estamos começando o episódio 8 do podcast Teaching Wings. O podcast que está aqui para desenvolver os teus poderes nas aulas particulares de idiomas. Eu sou o Emílio Folski, eu estou aqui com o fantástico Mateuzinho. E a gente, hoje, qual é o tema do podcast de hoje, Matheusinho? Então, hoje a gente não tem tema. A gente só Não. começou a gravar e vamos ver no que sai. É isso aí. Às vezes a gente define o tema, às vezes o Matheusinho tem o tema secreto. E hoje a gente pensou, o que vamos falar hoje? E a gente decidiu não definir o tema e só começar o podcast. Então, se tu não sabe sobre o que vai ser esse podcast, nem a gente. Mas sabe o que eu fiquei pensando mesmo? O quê? Que às vezes existe a beleza em em começar sem saber, inclusive nas aulas. Hum, Por, por exemplo, e eu sei que alguns professores têm certa dificuldade com isso, mas existem aulas que eu começo sem saber onde ela vai dar. sim, sem saber o material, tipo, o que tu vai apresentar para o aluno. Perfeito. Principalmente aulas de conversação. Às vezes pode acontecer com aulas normais e tal, mas principalmente aula de conversação, em que eu vou lá, sento com o aluno e ali a aula começa. Não sei sobre o que a gente vai falar, não sei qual vai ser o aspecto sei lá, de gramática, de pronúncia, de expressões que eu vou ensinar para ele. Não sei nem sobre o que vai ser a conversação, mas eu sei que a gente vai conversar. Uhum. E é muito louco, porque e quanto mais tu conhece o aluno, mais tranquilo você vai ficando. E é mais massa, sabe? Sim, fica mais natural, né? Do que tu ter um assunto pronto. Eu poderia trazer um tema para a conversação. Tipo, hoje a gente vai falar de futebol. Só que eu estaria perdendo a beleza de quando... Porque quando a gente vai encontrar um amigo, certo? Uhum. A gente não vai com um tema pronto para falar por uma hora. Sim, sim. E às vezes ele pode começar, sei lá, a gente pode começar falando de anime e terminar falando sobre os mistérios do universo. Acontece bastante. Sendo que no meio do caminho entrou sushi na história, sei lá por quê. Ou entrou alguma história engraçada que aconteceu no meio da semana. Então, essa liberdade de conversa, ela é muito poderosa, no final das contas, porque tu traz para o aluno essa sensação de que, cara, tipo, é como uma conversa com um amigo, sabe? Uhum. Sim, sim. E, quiçá, poderia... Talvez a aula comece na casa do aluno, mas não termine na casa do aluno também. Então já aconteceu também. Uhum. Terminar no shopping, no É, mercado. não chega a chegar. Nunca fui da casa direto pro shopping, eu acho, porque geralmente as casas ficavam longe do shopping. Mas vezes de que. Às vezes até a aula tá meio planejada. Aí tu chega na. Eu lembro da Gabi. A Gabi era minha aluna lá em Floripa. E ela tinha 16 anos na época. Eu dei aula por 2 anos pra Gabi. Eu acho que ela tinha 16 num e 17 no outro. Hum. E, cara, ela é ensino médio, vésperas de Enem, coisas do estilo. E ela estudava muito, muito, muito. Sabe aquela pessoa que se dedica de verdade? Porque tem as pessoas que têm que estudar, mas não estudam. Sim. A Eu sei que maioria. o ensino médio foi assim. Mas a Gabi não, a Gabi era super dedicada, super gostava de estudar. E aí eu lembro de vezes que eu cheguei e tava lá, eu chegava na casa da Gabi, a casa era 2 andares, na parte de baixo tinha a cozinha e uma mesa de madeira, meio rústica. E de olhar pra cara da Gabi assim e falar, Gabi, let's go for a walk. Uhum. Porque ela tava estudando o dia inteiro e ela estuda até demais. Eu tenho essa sensação de que o adolescente, a criança, às vezes estuda mais do que deveria, sabe? Não sei se tu concorda com isso, mas eu acho que a gente tinha que ter mais tempo pra fazer outras coisas. Sim. Eu acho que não estudava tanto assim. Talvez eu fosse o contrário, eu deveria estudar um pouquinho mais. Eu Boa. estudava bastante só um dia antes da prova.
Pode crer, faz sentido. Pois é, não era o caso da Gabi. E aí eu chegava pra Gabi, Gabi, let's go for a walk, porque não tem condições, entendeu? Às vezes, em ambiente de trabalho, teu aluno trabalha, cara, leva o aluno para dar uma caminhada, assim. Ou o aluno dormiu muito, muito mal. Ontem eu tive uma aula com o Matheus, que é o único aluno presencial que tá rolando agora, então finalmente tá terminando esse bagulho de quarentena. E aí o cara tinha dormido 2 horas no dia anterior e 3 horas no sábado, do sábado para domingo. Então, cara, tu não vai puxar do cérebro do aluno porque ele não vai aprender, entendeu? Sim, nem processa mais, né? Mas qual é a parte boa? E que eu tava falando pro Matheus? Que quando ele estiver nos Estados Unidos, vai ter noites que ele vai estar mal dormido e vai precisar falar de inglês. Entende? Ah, tu tá treinando ele para aprender inglês com, Claro. com pouco sono. Em situações adversas, exatamente. Uhum. Lógico que eu não vou dar uma super explicação ou coisa do estilo, mas, cara, isso aí vai fazer parte, entendeu? Assim como vai fazer parte no supermercado, vai fazer parte, dar uma volta. Esses dias teve uma outra aluna minha que ela... Clara. Ana Clara, é só Clara. Desculpa a nova aluna, mas é que foi uma aula só, então eu tava tentando lembrar do nome. E aí ela começou já o horário da aula, né? Mandei o link do Zoom para ela, a aula online. Ela é professora de inglês também. E ela falou: espera aí, só vou fazer um café. E eu falei: cara, a gente pode começar a aula enquanto tu tá fazendo café, girl. Tu que sabe? Porque lá nos Estados Unidos ela vai ter que falar inglês quando ela estiver fazendo um café. Sim, faz sentido. Exato. E aí os alunos, tanto os alunos como os professores, eles ficam meio bitolados, assim, que tem que estar sentado com o caderno na mão para fazer aula. Não, mano. Entende? Porque tudo faz parte ali do... Tipo, tu vai ter muito mais situações corriqueiras do dia a dia do que situação em que tu vai estar sentado olhando para o professor com o caderno na mão. Sim. Tu nunca vai estar, tipo, 100% focado em estar falando, né? Tu sempre vai estar fazendo outra coisa enquanto isso. A maioria do tempo. Exatamente. E aí tu acaba trazendo esse tom mais relaxado, assim, mais tranquilo. E tu vê que o aluno, ele se solta mais muitas vezes, né? E para aula de conversação, eu sinto, quando eu era estudante de inglês, que às vezes o foco da aula ser conversar, tipo, tendo que estar o tempo todo pensando no que tu vai falar, às vezes deixa até mais nervoso do que tu tá fazendo outra coisa e a conversação ser algo de fundo, sabe? Como é que eram as tuas aulas de conversação no cursinho? Cara, a gente não tinha um assunto pronto, mas, por exemplo, tu tava ali para conversar, então tinha meio aquela pressão, sabe? Tu tem que falar, tem que falar. Entendi. Tipo, Tava todo mundo sentado, o assunto ele vinha conforme a aula ia acontecendo, só que todo mundo tinha que falar. Então tinha sempre aquela pressão de ter que falar. saquei. E aí, tu sabia que tu tinha que, tipo, desenvolver mais, assim. Isso. Não era algo natural, como, por exemplo, tu faz com os alunos, de sair para caminhar e conversar, ou dela tá fazendo um café e tá conversando. Entendi. Tava sentado ali e Entendeu? tinha que responder. E, Exato. cara, esse papel, assim, do... É que tudo é mais complicado, né? Tipo, eu não sei, nunca fiz, pelo menos. Eu já dei aula para duplas fora de sala de aula, assim, mas eu não sei como é que faria com uma turma saindo pro shopping, sabe? Sim. Eu não sei, nunca fiz, talvez eu tivesse que pensar. Se torna mais desafiante. Mas o papel de guiar a interação é inteiramente responsabilidade do professor, sabe? Tipo, é o professor. E tem aluno, cara, cada aluno é um universo, isso é fato. O mantra tem wings. E, cara, é muito interessante, assim, porque a aula de conversação com cada aluno é totalmente diferente, sabe? Tu vai ter aluno que, cara, é só tu. Às vezes tu não precisa nem. Às vezes tu tem que parar o aluno um pouco, entendeu? Que ele fala demais. Exato. E às vezes isso tu vê desde o início, porque no início das aulas o aluno quer falar em português demais, entendeu? Tipo, ele super precisa te contar aquela super história que aconteceu com ele, sei lá o quê, e que acaba. Tu quer deixar o aluno falar porque é importante para ele, mas ao mesmo tempo é muito tempo, entendeu? Eu já fiquei 15 minutos ouvindo explicação de aluno sobre coisas, então tem que tomar cuidado, às vezes tem que dar um corte no aluno, com toda a educação, né? Mas, e aí no final ele conta a história, sei lá.
Mas esse negócio de trazer o assunto, ele às vezes é desafiante, sabe? Leva algumas aulas, às vezes, para tu ver o que brilha o olho daquele aluno conversar, de verdade. Porque, Uhum. beleza, tu tens a maioria das pessoas é fácil, mas tem o pessoal que é muito, assim, muito introvertido, sabe? Sim. O pessoal é mais fechado, assim, dá a resposta mais direta e coisa assim. Então, fica um pouco mais desafiante de entrar no flow das conversas. Então, tu tem que ir, às vezes, até testando assuntos e coisa assim. Uhum. Como é que tu faz para descobrir o que ele gosta? É na primeira entrevista? Tipo, tu pergunta e tu grava os assuntos e na hora da aula tu cita eles? Como é que tu Hum, faz? cara, então, na primeira entrevista, às vezes, a maioria das vezes, sim, eu entendo um pouco sobre o que aquele aluno gosta, Uhum. sabe? Tipo, porque faz parte do universo do aluno, então, é o trabalho do aluno, ele vai te falar de algumas coisas que ele gosta, coisa assim, tu já vai saber. E aí, nas aulas seguintes, tu já vai trabalhando aqueles assuntos, só vai trazendo, assim, sabe? Sim. Às vezes, o aluno, ele te fala, mas o que ele gosta não é o que ele realmente te falou, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu posso falar, cara, eu gosto muito de série, eu adoro Game of Thrones e tal. E aí o assunto do Game of Thrones até rende, sabe? Mas não rende tanto. Sim. Porque o que ele gosta de falar mesmo é relacionamento, Uhum. entendeu? E aí tu traz um assunto mais pessoal. Às vezes o aluno gosta muito de falar, então, tipo, relacionamentos e coisas assim, ele quer trocar experiências e falar, viagens, pode ser, sei lá, trabalho. E às vezes é o contrário, às vezes o aluno é meio fechado e não quer falar muito sobre essas coisas. Sim. Eu não Tipo, gosto de falar sobre ele, aí fala sobre outros assuntos. perfeito. O aluno, o Matheus, esse meu aluno atual, é assim. Ele não gosta muito de falar sobre ele, mas ao mesmo tempo ele gosta de falar sobre as coisas. E o Matheus é um que eu demorei um tempo assim para entender do que. Então, tipo, por exemplo, perguntas de como é que foi teu final de semana? Ele já não curte tanto, entende? Ele é mais direto, Uhum. tipo assim, foi legal. E ele diz, cara, eu não tô muito afim de te falar sobre como foi meu final de semana. E tá tudo bem, ele tem todo o direito. Mas, por exemplo, relacionamentos foi um troço que saiu, fluiu com o Matheus, e que eu não esperava, assim, não sabia, entende? Uhum. É, é interessante, cara, é muito interessante. É muito legal isso, cara, cada aluno é um universo. E essa aula de conversação, às vezes, é como se fosse uma dança, sabe? Não sei. Uhum. Então, às vezes o aluno vai ter uma paixão que ele gosta muito. E às vezes é o próprio trabalho, às vezes não é o trabalho, às vezes viagens que ele fez, sei lá. E o aluno que ele quer falar daquele negócio. E aí tu vai lá e fala sobre aquele negócio. Sim. Porque o que é mais importante? O que não importa tanto o assunto, desde que seja cativante para o aluno, o que importa é ele estar falando. Uhum. Exato. Então, porque quando ele tá falando, tu consegue identificar o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que fortalecer, o que a gente tem que desenvolver, né? Daquele inglês que ele tá me entregando. Faz Entendi, sentido. entendi. Uhum. Tá, e de quanto em quanto tempo, mais ou menos, tu costuma parar ele para corrigir? Hum, depende também. Hum. Existe uma linha tênue não, mas existe um certo nível. Então vamos lá. Se eu vou fazer uma aula de conversação contigo agora e eu te corrigir Tá. tudo o que tu faz de errado, isso vai só destruir a autoestima do aluno, o aluno pensar que eu sou um merda e eu não Eu não quero tenho falar chance. mais. Não quero mais, vai ser traumatizante, entendeu? Ah, Uhum. é! Aquele professor acabou comigo. Então, tu tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Geralmente, tu vai pegar alguns, por exemplo, uma aula de conversação, certo? Digamos que eu corrigi lá no início da aula, eu percebi que o aluno ele geralmente vai fazer vários erros de pronúncia, mas eu vou escolher um deles, tá? Então, digamos que o Tá. aluno ele fala, vou pegar o exemplo do inglês, o aluno ele fala worked, tá ligado? E Uhum. é o passado de to work, né? Então ele fala worked. E aí ele tem essa tendência de estender o ed em todas as. Então ele vai falar worked, played, sabe? Sim. E aí, Uhum. eu não sei se soa estranho pra ti, como é que é isso aí? Tu tá pensando, tá, e qual é o certo então?
Que eu saiba, tu não pronuncia tanto esse ED no final, né? Ele Perfeito. é mais. Aham. Tu nem pronuncia o E. Então, e o D às vezes muda pra T. Então, tipo, tu vai falar worked. Worked. Sim. Uhum. Então, eu vou focar nisso. E naquela aula, a gente vai conversar. E toda vez que ele me falar esse ED da forma errada, eu vou falar, I'm sorry. Tipo, e aí ele, yeah, worked. Aham. E toda vez que ele fizer certo, eu vou recompensar o aluno, tipo, that's it, worked. Entende? Entendi, entendi. Então, Então tu corrige ele na hora. Na hora que ele falou errado, tu já lembra ele que tá errado. exato. Uhum. E na hora que ele acerta, eu recompenso que ele falou certo. E aí continua o flow da conversa. Então, eu Aham. posso escolher um tópico e ao longo da aula eu falar só sobre aquele tópico. E aí também, sempre vai faltar vocabulário para o aluno. E aí tu vai trazendo Sim. vocabulário. O desafiante nesse tom é saber todos os vocabulários que o aluno vai pedir, e provavelmente tu não vai saber, entendeu? Uhum. Porque vem cara, quando o mundo é nessa sala de aula, vem de tudo, né, mano? E tu Sim. quer explorar o universo do aluno. Então, o que foi que ontem apareceu? Gincana. Em inglês? Foi ontem, isso. Gincana em inglês. Cara, Aham. eu não faço a mínima ideia de como diabo se fala gincana em inglês, sabe? E se tu souber, Sim. tu, professor de inglês que tá ouvindo esse podcast, se tu souber, deixa nos comentários que tu sabia e até ensina a gente. Porque, cara, não faço assim a mínima, nem sei se existe gincana nos Estados Unidos, deve ter, mas não faço a mínima ideia de como fala gincana. Então, e aí isso acontece e tá tudo bem, sabe? Sim. Tipo, é importante deixar claro pro aluno que, cara, às vezes não vai dar certo, entendeu? Tipo, às vezes eu não vou Aham. saber e tá tudo certo. Às vezes eu não sei em português. Sim, sim. E, cara, fiquei pensando aqui, isso daí tu falou de corrigir o aluno. Já aconteceu de tu corrigir ele e tu ver que ele não, tipo, passou a não usar mais a palavra ou o termo? Como Tipo, assim? sei lá, tu corrigiu ele uma palavra, uma coisa assim. Aí tu tipo, percebe que ele tá evitando usar para não errar de novo. Cara, interessante. Não me lembro disso Não? acontecer, mas por quê? Pelo jeito fazia isso, né? Cara, mais ou menos. É que eu tava lembrando agora das aulas de português quando a gente era criança. Sabe Aham. quando tu aprende um monte do porquê separado, porquê junto, com acento? Aham. Aí tem o pessoal que começa, tipo, deixa de usar o porquê e começa a usar o pois, para não errar mais o porquê. Cara, Não sei muito se tu bom. fazia isso. Pior é que não, assim, nunca tinha pensado nem Não? nessa possibilidade. Uhum. As malandragens, né, cara? Sensacional. Sim. Mas então, pode ter acontecido e eu não percebi. Uhum. Muito bom, agora eu vou ficar de olho. Agora eu vou ficar de olho se acontecer. Eu vou fazer. E, cara, sabe o que eu curto desse tom de aula de conversação? Cara, Hum. porque é divertido pra gente também, entendeu? Para os professores, Uhum. sabe? Cara, cada aula é diferente, cada aluno é diferente, tu vai ficar conversando com o aluno, tu vai trabalhar. E aí sim, às vezes vai ter coisa que o aluno tu vai ver que assim, que é uma deficiência forte do aluno, tu vai aí sim organizar talvez um material, explicar para ele. No inglês vai acontecer muito do aluno não entender a diferença de, sei lá, simple past e present perfect, sabe? I did Sim. and I Uhum. have done. Então, talvez dali surge uma aula de explicação puramente sobre tal coisa, sabe? Uhum. Mas cara, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é aula de conversação. Certamente. É o que eu mais curto, assim, sabe? É porque é Sim. aí que entra o mundo da nossa sala de aula, conexão, cada aluno é um universo. E, e tu consegue, na aula de conversação, tu consegue fazer o aluno ter um dia melhor, sabe? Na aula normal também. Mas, tipo, ser Uhum. um break na vida do aluno, assim, ele pode relaxar, conversar sobre as coisas que ele quer conversar. Sim, sim, se divertir. É. Às vezes rola umas sessões de psicologia. Porque às vezes, cara, às vezes é isso. Já teve aula que eu interrompi, até, na verdade. Como Tipo, assim? cara, o aluno não tinha condições de fazer aula, entendeu? Simplesmente. E aí, de aluna que tinha acabado de brigar com o namorado, tu chega lá, tava chorando. E aí, cara, eu interrompi a aula e só conversei com elas, entendeu? Tipo, that's Uhum. okay, não tem problema. A Em gente. inglês?
Já teve o caso dos dois. De ser em inglês e já teve o caso de, assim, ó, só, tipo assim, cancela a aula, entendeu? Porque não, o aluno não tá em condições e tá tudo certo, Sim. sabe? É muito louco, cara. Já tem o caso do contrário, do aluno, tu vê que ele tá mal, e aí tu tenta fazer uma aula, assim, super leve pro aluno ficar de boas, porque ele não quer falar sobre isso, entende? Então, eu já tive casos de que o aluno precisava conversar, e aí a gente conversou sobre o negócio. Já teve casos que o aluno, cara, ele só não queria falar, mas que tava claramente... Sabe quando a pessoa tá meio pálida, assim, tá com um semblante meio pesado? Cara, e aí a gente tenta fazer o mais leve possível, mas tu vê que o aluno tá mal, assim. É tipo, reduzir danos, entende? E tentar aproveitar ali aquele horário com o aluno, fazer o melhor possível para ele. Sim, That's sim. crazy. Cara, é muito louco, assim, é muito legal. Cada aula, cada aluno é muito diferente. Essa é tipo uma parte massa e para alguns professores deve ser difícil também, né? Porque no cursinho, por exemplo, tu lida com todo mundo da mesma maneira. Então, tu tem meio que uma postura padrão ali de como tu vai tratar os alunos, o que que vocês vão estudar. Faz sentido? Uhum. E aí é que tá, né? Eu acho que um dos motivos pelos quais a hora-aula do cursinho é menos valorizada é isso. Porque tu tens... Sim, que tu é tratado todo mundo igual. Exatamente. Tu vai seguir o plano ali tu vai seguir o plano do livro e vai fazer o melhor ali, mas seguindo aquele plano. Ao passo que quando tu dá aula particular, tu explora o universo do aluno. Exatamente. Uhum. E eu acho que num primeiro momento deve se torna um pouco mais desafiador tu sair para trabalhar o indivíduo. E pode ser até um pouco assustador, eu acho, nesse tom de, cara, e agora? E o cara vai me perguntar coisa e talvez eu não saiba. Uhum. E tá tudo bem não saber. Esse aqui é a grande sacada o problema de não... Qual é o problema de não saber? Isso é interessante. Qual é o problema de não saber responder o aluno? É tu achar que tu deveria saber todas as coisas. Porque aí tu fica nervoso, aí tu tenta engambelar o aluno. Engambelar. Será que essa palavra existe em outro lugar da Terra? A minha avó que Cara, eu nunca falava ouvi isso comigo. falar. Tu não tinha ouvido falar também? Nunca ouvi falar, mas na hora que tu falou, eu entendi o significado. Então deve existir. Cara, engambelar, minha avó falava. Grande Dona Gilda. Não sei se ela ainda fala, mas engambelar é tipo tu enganar, assim, tentar enganar. É muito bom. Quando eu falei, eu pensei, será que alguém vai saber o que eu tô falando? Mas então, às vezes o professor vai tentar. E eu fazia isso na época do cursinho, cara, era coisa horrível. Se eu pudesse dar uma dica pra mim, cara, não inventa, entendeu? Tipo, não conta, não, não tenta saber se tu não sabe. Só diz que tu não sabe, ao invés de responder semi-certo, sem ter certeza. Porque aí o aluno depois descobre que tá errado, aí fica horrível. Por quê? Porque ali teve uma vez que isso aconteceu. Não, teve acho que duas vezes que isso aconteceu, eu lembro lá no cursinho. Que o Uhum. Pedro, ele era um pouco mais velho. Na época eu tinha uns 19, né? O Pedro, ele era um funcionário dessas empresas do Porto. Ele vinha de uniforme laranja, assim, às vezes. E, cara, o cara era super legal, mas eu tinha medo dele. Por quê? Eu tinha medo do Pedro. Porque ele era o cara das perguntinhas chatas, entende? Sempre Era um, tem. ele era um cara ali de uns 26 anos, trabalhava com esse negócio de empresa, ele era legal, mas era daquelas pessoas que é curiosa, sabe? E ele quer aproveitar a experiência do negócio. Então, se ele tá ali, ele vai tirar alguma dúvida, ele vai Uhum. perguntar, se ele tiver alguma dúvida. E eu pensava, putz, lá vem o Pedro. Entendi? Tipo, porque eu, na época, Emílio, eu ficava inseguro, então eu tinha medo do Pedro. E Sim. aí, eu... Cara, teve uma vez que ele me perguntou, eu lembro disso. E eu sempre ia, eu tava nas primeiras aulas da vida, eu sempre ia Uhum. preparado para dar aula. No sentido de eu preparava todos os vocabulários, eu deixava todos os vocabulários prontos, porque era o livro da Wizard, né? Então eu simplesmente
tinha toda a aula lá, eu sabia todas as coisas que apareciam na aula, a aula é meio mecânica ali, não tem muito mistério, o que vir vai vir e já era. Então tá, cara, preparava todo aquele negócio rapidinho, dicionário, coisa assim. Beleza. E eu dava a segunda aula do sábado de manhã para a turma do Pedro, que era um W4, ou seja, era o livro 13 e 4, que era tudo junto. Nem sei se existe ainda W4, mas enfim. Cara, e aí eu cheguei para dar minha aula lá para a turma do Pedro, que era um monte de gente, inclusive o Pedro. E isso é interessante, né? Porque eu não lembro das outras pessoas. Eu só lembro que era a turma do Pedro. O que mostra muito sobre o ser humano. Mas, porque eu só lembrar que o Pedro tava lá. E, cara, e aí eu cheguei nessa aula para dar aula depois. A primeira aula era o Henrique, que era o diretor da escola, era o cara que tinha me contratado. E aí, cara, cheguei para dar aula depois do intervalo, aula 2. E quando eu tô saindo, o Henrique fala: Ah, Emílio, só tem que terminar ali a minha aula, que eu não cheguei a terminar, fiquei mais conversando com eles e tal. Tem que fazer as últimas aulas. Tem que fazer as últimas partes. E aí, cara, filha da puta, pensei. Não, nada contra o Henrique, mas aí, porra, aí acabou com a minha preparação, entendeu? Pode ter Sim. coisa que eu não vou saber. E aí, tinha lá umas expressões. Que era a party of one and a party of two, na parte das expressões. Eu já contei essa história em algum outro lugar. Já, acho que numa live. Mas é engraçado. Cara, e aí eu lembro do Pedro perguntando, né? A party of one and a party of two. E aí eu pensando, cara, pensei na minha cabeça, né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. É que tem a seção. Os livros da Wizard, eles na época era tipo verbs, vocabulary, expressions e grammar na mesma aula, né? E aí tu aprendia tudo. Sim. E aí chama método audiolingual, eu acho, em português. É audiolingual method, audiolinguístico, uma coisa assim. E aí, cara, eu fui no feeling, né? Porra, a party of one, tipo, uma festa de um, uma festa de dois, né? Eu, cara, é isso aí. Não, é isso aí. Não, ainda falando assim, ó, com uma certeza, cara. Não, é isso aí mesmo. É a festa de uma pessoa e uma festa de dois. Que sentido faz isso, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas na minha, eu não vou manter o frame. E, cara. Nada a ver. Porra, claro, nada a ver. Nunca mais vou me esquecer também o que é. Isso é quando tu vai no restaurante e aí o garçom pergunta se é uma mesa, tipo, se vai ser uma party of one ou party of two, ou party of four. E eu não fazia ideia, cara, nunca tinha ouvido falar disso. Sei que na aula seguinte ele tinha procurado e tinha visto o que era. E aí o que eu sentia? Eu sentia que a partir dali o que eu falava era questionado. Não sei se era. Perdeu a credibilidade. Mas eu perdi a credibilidade, entendeu? Tipo, não sei direito. Sim. Entende? Será que é mesmo? Ao passo que se eu falo, cara, não faço ideia. Entende? Não faço ideia, vou procurar, vou lá perguntar para Henrique se ele conhece. Tá tudo bem. A gente não sabe em português, vai saber em inglês. Então, se eu pudesse dar uma dica pro Emílio Cagão lá de Traveros, velho, tu não tem que saber mais do que tu sabe agora, porque isso aí só gera sofrimento, entendeu? Porque aí fica aquela, putz, meu inglês é ruim, que merda. Cara, teu inglês está em desenvolvimento. O meu inglês está em desenvolvimento e assim como o meu português, sabe? Hoje, tu e todo mundo que está ouvindo esse podcast aprendeu o que é a palavra engambelar. Exato. Tem palavra em português que a gente não faz ideia que existe. Exatamente. Entendeu? E aí, vamos lá, imagina um professor que fala alemão e tá dando aula de português. E aí o cara fala, eu tava ouvindo no podcast Teaching em alemão, né? A palavra engambelar. E aí, o professor não vai saber, entendeu? Sim. E tá tudo bem, ele não é um professor pior por causa disso. Então, cara, se tu tá ouvindo isso em casa, relaxa em relação ao não saber e te apropria. No sentido de, tá tudo bem não saber, pode brincar como não saber. E só vai atrás e depois explica pro aluno. Eu ainda tenho que ir atrás da gincana. A próxima aula é amanhã. Então eu tenho que descobrir como é que fala gincana até amanhã. Mas, cara, e é isso aí, velho. Tá tudo certo. Tá tudo certo não saber.
E o que é legal é que essas aulas de conversação, essas aulas de inglês vão desenvolver o teu vocabulário. Cara, de uma em uma tu vai aprendendo um monte de coisa, entende? Uhum. Sim. Isso é muito massa. É. Outra coisa que é legal de tipo uma ferramenta assim que faz com que os alunos falem é desafiar o aluno às vezes. Desafiar, falar, duvido tu falar. Tipo isso. Duvido tu me contar essa história. É tipo isso mesmo? Exatamente. Quase isso, mas é basicamente isso, entende? É tipo, quando tu vê, dependendo do perfil de aluno, ele vai querer muito defender a sua própria ideia. Então, tu desafiar o aluno vai fazer com que ele queira te provar, entende? Sim. Então, e por desafiar é isso aí, é discordar, mas discordar de uma forma saudável. Às vezes só o aluno vai querer explicar em português e aí tu diz, não. E é muito engraçado, cara, porque eu tô tentando lembrar de um exemplo em que isso aconteceu. Mas eu não lembro. Ah, isso. Como é que era? Era com a Gabi, essa aluna que eu falei. Tinha um negócio que eu discordava e que ela era totalmente assim, a gente pensava totalmente diferente. Uma das coisas é que eu achava que ela tinha que estudar menos. Sim. E eu falava isso pra ela e ela ficava defendendo ferrenhamente o porquê que ela tinha que estudar. Lembro disso. E tinha mais alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era. Não sei se tinha a ver com relacionamentos, não sei se tinha a ver com a escola em si. Mas tem aquele assunto que, tipo, sabe, ele traz aquele negócio assim do aluno, o aluno quer explicar, ele quer provar a sua ideia. Eu só sugiro a tomar cuidado com política nesse caso. Então, acho que política e religião não são boas ideias nesse tom, porque pode dar ruim. Então, eu não entro no tom de... Eu não entro no tom de política nem com os amigos. Só com alguns muito seletivos, tipo tu a gente já falou de política. Mas se eu vejo que a pessoa é muito ferrinha para qualquer um dos lados, eu já economizo ali, porque eu acho que não vai... Pra não perder a amizade. E também porque eu não tenho muita paciência em relação a política, assim, sabe? A pessoa dá rage em relação à política. Mas... então tu tem o perfil de aluno que ele vai querer defender muito as suas ideias, e tu pode explorar isso. Eu imagino a agonia do aluno, tipo, ele quer muito defender a ideia para te convencer, só que ele não sabe as palavras em inglês direito, não sabe os termos. Aí ele tá pensando, se fosse em português eu convencia ele. E aí esse é o momento que tu para, let's do it together, vamos fazer junto. Entende? Sim. Aí o que tu quer falar? Às vezes até em português. Eu quero falar. Tá, então, como é que tal coisa? E aí tu vai montar. Tem esses momentos que tu para, conversa em português. Dependendo do aluno, pode ser. Eu sempre vou tentar falar o mínimo de português possível, né? Ou zerar o português. Tem alunos que, por exemplo, eu vou dar... É que depende do nível. Tem alunos que tu vai dar, por exemplo, trabalhar com a parte do inglês-português, uma aula bilíngue. Tem alunos que vai ser 100% inglês, e às vezes até é desafiante tu tentar explicar uma palavra na função de dicionário, assim, né? Então, sei lá, por exemplo, falar um sentimento, sei lá, vamos pegar um sentimento aleatório. Happiness, felicidade, tá ligado? E aí tu explicar o que é definir happiness em inglês é mais desafiante do que falar felicidade, mas é mais legal, porque o aluno ele começa a raciocinar 100% em inglês. Então, vareia, basicamente. Vareia, que nem diz a gurizada. Mas é isso aí. Dizem que o ideal é tu aprender, tipo, não a tradução, mas sim o significado diretamente em inglês, né? Para quando tu for pensar, tu não ter que fazer essa conexão de, tipo, pensar, eu quero falar cadeira. Aí tu pensa em português e depois traduz, acaba atrasando um pouquinho, né? O raciocínio. Isso é verdade. Realmente. Tipo, se toda vez... Isso é uma transição que acontece naturalmente com o aluno, entende? Tipo... Daqui a pouco... É muito legal quando o aluno... tive um sonho em inglês. Cara, não sei... Porque isso é um ótimo sinal. Sonhou em inglês, sabe? Sim. Eu não lembro a primeira vez que eu tive sonho em inglês. Mas eu lembro do meu professor falando isso na época. E eu frustrado porque não tinha sonhado ainda.
porra, não sonhei ainda. E aí os colegas falavam, eu já sonhei. Eu, pô, eu ainda não. Então, verdade. Como é que tu E é considera... engraçado que depois... Oi? Vai lá. Não, você vai falar que é engraçado que depois que tipo, começa a meio que pensar em inglês, quando tu pensa em inglês é muito mais legal do que em português. Tipo, quando tu vai relembrar uma cena de um filme, sabe? E quando tu lembra dos diálogos em inglês, não sei, na minha cabeça soa muito mais legal. Cara, interessante. Como é que tu sente que essa transição se deu pra ti? Cara, eu não percebi, na verdade. Acho que a maioria das pessoas não percebem, né? É meio, não Eu não sei, meio percebi também, estranho. sinceramente. Uhum. Porque eu acho que é sutil, entendeu? É, eu acho que é tão gradual que tu acaba nem percebendo, né? Quando tu vê, tu já chegou nesse momento. Exato. E às vezes tu pensa em inglês em algumas áreas que tu tem mais desenvoltura e outras tu não vai ter capacidade ainda. Não sei. Hum, Então tu consegue ter uma percepção de mundo em relação a, sei lá, sentimentos, em relação a, sei lá, matemática, se tu é um cara matemático e aí tu estuda muito matemática e tu vê matemática, tu lê livros de matemática todos em inglês e estuda artigos em inglês, talvez tu consiga pensar a matemática em inglês com muito mais facilidade do que, sei lá, filosofia, porque tu não manja muito de filosofia, sim, faz sentido. sabe? Então, Uhum. acho que tem isso também. É muito louco. E depois o cérebro, eu sinto isso que às vezes o meu cérebro ele tá meio bilíngue assim, sabe? Hum, Tipo, tem um momento eu tenho o hábito de escrever, né? sim. Eu gosto de escrever nos meus cadernos pretos. E aí eu escrevo qualquer coisa que vem à cabeça. Se eu quero falar de algum sentimento ou coisa assim, eu posso escrever. Se eu quero falar da minha nova ideia para um projeto daqui a 10 anos, eu posso escrever. Se eu falar sobre... Olha aqui, aquele personagem ali o Tom Ah, atrás. ele se levantou, tá aparecendo na câmera. Quem é? Hã? Quem é o gatinho? É o Misão aquele. Ah, o Misão, o grande Misão. Uhum. Mas, cara, então, e aí eu escrevo coisas aleatórias que eu tô afim de escrever. E, velho, Uhum. às vezes eu escrevo em português, às vezes eu escrevo em inglês. Sei lá por quê, entendeu? Sim. É muito louco. Eu acho que em algumas vezes o meu cérebro tá mais pro inglês, outras vezes o meu cérebro tá pro português, e é isso aí. Mas acho que mesmo a pessoa que é poliglota, acho que isso não muda. Acho que sempre vai pensar na tua língua. Cara, mas eu sinto que eu penso em inglês às vezes. Pois é, parando pra pensar eu também. Mas, tipo, quando é que depende, acho que depende do assunto. Eu não sei, Ah, tipo, eu tenho uma é, história legal pra falar disso. Agora que a gente tava. Eu tenho uma história legal qual que é? sobre esse negócio do pensar e não pensar. Cara, tá, só termina essa tua ideia que agora eu me lembrei do troço. Vai lá, fala. Não, não, pode falar. Minha ideia não ia levar muito longe, não. Pode falar, pode falar. Não, porque tu falou que tu tava falando que o nosso cérebro, ele tem um idioma primitivo ali, talvez, né? Tipo, o idioma que tu É, mais... eu acredito que sim. Cara, eu vivi isso. Hum, Eu vivi isso. Foi muito interessante. É, cara, lá nos Estados Unidos tem o Slingshot. Não sei se tu conhece. cara, não, eu imagino que seja. O Slingshot é uma atração que é separada da... Eu tava em Orlando, né? Aí tu tem o Slingshot de Uhum, Orlando. É uma atração que é separada da Disney. É uma atração que é separada dos parques da Universal também. Então tu paga $20 para ir no Slingshot. E o que é o Slingshot? Basicamente, são duas... Slingshot em inglês é estilingue. Então é basicamente isso que eles uhum, fazem, só que faz contigo. Então tu tem um negócio que é assim, tu tem duas hastes, essas hastes são presas em cabos, e esses cabos eles são conectados nos bancos, é de dupla que tu vai, e aí tu te puxa pra baixo, solta e vai. Cara, tu uhum. sobe uns bons ali, uns 30 metros, eu acho. Uns 20, 30. Talvez seja mais, é que eu não tenho noção muito. Talvez seja 100 metros, mas não faço ideia. Mas vai de 50 a 100 metros, eu diria, de altura. Num banco solto, preso nos cabos. Então o banco ele gira e tal. Cara, é muito massa. Eu gosto. Para mim, a maior diversão da Disney foi as montanhas russas, essas coisas, né? O Emílio gosta dessas coisas meio.
meio de adrenalina. Uhum. Eu fui com a Andy. Quem é a Andy? A Andy era minha colega de trabalho lá do Restaurantosauros. Então, ela era americana, 100% americana, então a gente foi conversando 100% em inglês. Cara, naquela tarde, foi um dia depois do trabalho. A gente convidou um monte de gente, ninguém quis ir, malditos. Mas eu e a Andy, a gente resolveu ir. A Andy tinha carro, então ela nos levou. Eu lembro que nesse dia foi o dia que a Andy me falou que ela não gostava muito de Eminem porque ela não entendia o que ele falava. E aí eu fiquei, cara, que legal, então não é só tu. Tipo, não sou só eu, aliás. Sim. Americanos não entendem tudo que o Eminem fala. E, cara, eu sei que a gente foi pro negócio, né? Cara, sensacional. Ficamos na fila, aí pagamos os $20, sentamos no banco, chegou a nossa vez, a Andy tava com muito medo e eu tava dando uma risada de nervoso, mas eu tava super empolgado. Então eu ria, mas eu tava lá. Cara, eu passei a tarde inteira falando em inglês, funcionando em inglês. 100% em inglês, entende? Porque eu tava só eu e a Andy, então não tinha português no meu redor, e eu tava só conversando Sim. com ela em inglês. Então tava no flow do inglês. E a gente conversando, e aí o cara zoando com a gente, o cara que ia apertar o botão, né? Fazendo um charme ali, fazendo um suspense de quando que ele ia apertar o botão. Uhum. E aí a Andy super nervosa e eu, Emília, super empolgado, mas com a risada de nervoso, balançando minhas perninhas. Cara, eu sei que daqui a pouco o cara solta a gente, ele aperta no botão e aí, tipo um estilingue mesmo, a gente vai. Meu, naquele momento, o meu cérebro voltou pro português, assim, sem eu nem perceber. Tem o vídeo. E a história no vídeo, tá o Emílio lá. Filha da puta! Cacete! Eu tava gritando. Cara, muito bom. Mas assim, ó, Tu a tem isso experiência. gravado mesmo? Hã? Tu tem isso gravado? Nunca viu? Não, nunca vi. Cara, tem gravado, vou te mostrar. Pô. Talvez um dia eu mostre isso no Teach Wings, mas não se. Tu nunca viu isso, cara? Cara, nunca vi, tu nunca me mostrou. Meu, é muito engraçado. Sei que, velho, a gente se joga no slingshot. Se joga não, né? Tipo, a gente tá lá e eu percebi o meu cérebro em adrenalina forte, ou seja, o meu cérebro em perigo, ele pensa em português. Entende? Uhum. Porque depois de um tempo que eu me liguei que eu tava falando português, e aí eu viro pra ele e eu falo, oh, I'm sorry, algo assim. Uhum. Então, eu tava pensando se a gente colocava isso no podcast para ilustrar, mas não sei, é uma coisa a se pensar, podemos discutir depois. Uhum. Mas, cara, e aí foi isso. E aí eu percebi que o meu cérebro em perigo, ele pensa em português. O vídeo é muito engraçado. E é isso mesmo, só pra concordar com a tua teoria do cérebro primitivo. Uhum. Então, acho que é isso, né? Hoje, o nosso podcast, ele começa falando sobre aula de conversação e termina falando sobre pensamentos em segundo idioma e coisa do estilo. O que ilustra, Uhum. basicamente, que a gente está falando sobre como pode ser uma aula de conversação, né? Ela Exato, começa exato. num tom e termina no outro totalmente diferente. E essa é a beleza da coisa. Então, o que a gente tem que dar de recado, mano? Pessoal, nos seguir no Instagram, deixar um comentário aqui no vídeo, dar o likezinho. Isso aí, deixar o comentário. Tu já falou do comentário, mas eu vou falar de novo. Com o que tu queiras que a gente fale nos próximos podcasts, o que tá te ajudando. Uhum. Teu feedback é muito importante pra gente. Então é isso aí, até a próxima.